E aí, minha galerinha, estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma aula do nosso domingo, né, da nossa super equipe, nossa super sala master, né? E eu queria, tá, desde já cumprimentar todos vocês, tá? Que prestem bastante atenção, que peguem sua Bíblia, tá? Peguem um caderno, peguem um lápis, uma caneta, tá? Para estar participando da aula juntamente comigo, tá bom? E antes de tudo, vamos orar, tá? Pai, fechamos nossos olhos e oremos. Pai querido, neste momento, Senhor Jesus, vamos te agradecer, Senhor, por nossos lares, Senhor Jesus, pelas nossas mães, Senhor Jesus, pelos nossos pais, Senhor, pelos nossos professores, Pai, pela provisão que o Senhor tem dado, Senhor, pelo cuidado, sabedoria que o Senhor tem dado a cada pai e a cada mãe, Senhor, para nesses momentos, Senhor Jesus, de pandemia, Senhor, estar, Senhor, educando seus filhos dentro dos seus lares, Senhor, pois, Senhor Jesus, a sua palavra diz, Pai, ensina o menino no caminho, Senhor Jesus, para quando crescer, Senhor, não se desviar dele, Senhor Jesus. Então, Pai, fica conosco, Pai, abençoa cada lar, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Gente, nesse mês nós estamos falando sobre as mães, né? Nós estamos falando sobre as mães. Então, antes de nós começarmos a falar sobre as mães, nós vamos aprender, decorar, tá? O versículo da semana, tá? Como o versículo é um versículo muito grande, eu peço que vocês abram a sua Bíblia aí em 1 Timóteo, tá? Capítulo 2, versículo 15, que diz assim, tá escrito aí no notebook da tia, tá? Todavia será preservada através da sua missão de mãe, e ela permanecerá em fé, amor, santificação com bom senso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, tá? O versículo é bem grande, então eu quero que vocês abram sua Bíblia e leiam comigo. Ó, o seu tio passando aqui atrás, tá? Mas é isso mesmo, nós estamos gravando em casa. Pode passar, tio Francisco. Vamos ler de novo. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, e ela permanece em fé, amor, santificação com bom senso, tá? Então, é o versículo da semana para a gente estar gravando, né? Esse mês nós estamos falando sobre as mães, né? Então, a gente tem uma brincadeirinha que eu quero que vocês façam com a mãe de vocês, tá? Que é a seguinte, vocês vão pegar uma folha de papel, tá? E vão escrever frases que a sua mãe costuma dizer. Pérolas que só sua mãe diz para você, tá? Coisas que elas dizem, tá? Reações delas quando elas estão com raiva, estão tristes, tá? Estão brincando com vocês. Eu quero que vocês coloquem isso no papel, depois reúna a família e vão fazer um teatro. Tentem fazer igual a sua mãe. Aquela frase que ela diz, menino, você não fizer isso, eu vou fazer isso, né? Tem pérolas que só a mãe da gente sabe dizer, né? Então, eu quero que vocês façam isso. Nesse tempo, vocês estão bastante tempo ociosos em casa, então vai dar para vocês fazerem. Escrevam mesmo aquelas frases que só sua mãe sabe dizer com você, tá? Aqueles gestos que ela fazem quando elas estão bravas com vocês, quando elas estão alegres, quando elas estão brincando, quando elas estão tristes, tá? E depois façam um teatrinho e brinquem com toda a família, que eu creio que vai ser bem divertido, né? E essa semana nós não vamos falar especificamente de uma mãe, nós vamos falar das mães da Bíblia, né? Na Bíblia tem várias mães que nós temos que falar delas, né? São uma mãe só não, são várias, né? E a gente vai começar a falar da primeira mãe de todo ser humano, que é Eva, né? Que tá lá em Gênesis, tá? Nós vamos ler em Gênesis 3, 20, que diz assim, né, que a Eva é a mãe de todo ser humano, né? Deus, quando deu uma mulher para Adão, e Adão colocou o nome dela de Eva, porque Eva seria a mãe de todo ser humano. O significado da palavra Eva é vida ou vivendo,
tá? É isso que significa o nome de Eva, né? Eva foi aquela que deu origem a todo ser vivo, né? Humano, foi a partir dela que foi gerado todo ser humano. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus criou Eva lá no Jardim do Éden, né? Então, é por isso que Eva é considerado a mãe de todo ser humano, tá bom? Agora vamos falar da nossa segunda mãe, que foi Sara, que é a mãe da fé, que simboliza a fé. Como vocês sabem, né, que tá escrito lá em Hebreus, a tia botou aqui, tá? Os capítulos e os versículos, tá bom? Tá escrito ali, ó, em Hebreus 11, do 11 ao 15. Vocês lê lá que Sara foi a mãe de Isaac, né? E o nome de Sara significa, né? A tia, esqueci, vamos ler. Sara significa magnífica, princesa e nobre, tá bom? O nome de Sara significa isso, né? E Sara é um exemplo de fé, porque ela mesmo, como vocês sabem, ela mesmo de idade, Deus tinha prometido que ela ia gerar um filho, né? E esse filho seria filho de uma descendência de Abraão, né? Que a descendência dele não poderia ser contada, como as estrelas do céu, nem como a areia do mar. Então, e tudo isso começou porque Sara creu, né? Creu nas promessas que Deus a tornaria fértil, mesmo depois daquela idade avançada, que ela geraria um filho, né? Então, por isso que Sara é considerada a mãe da fé, porque ela creu que ela poderia gerar um filho daquela idade. Ela creu na palavra e na promessa do Senhor, tá? A próxima mãe é Joquebede. Nós falamos disso na última aula, que Joquebede era a mãe de Moisés, né? Joquebede significa, no nome dela, significa haver é a glória, né? Então, Joquebede, lá em Êxodo 2, do 1 ao 6, diz, né, que ela pegou, guardou Moisés, botou no cestinho, né, e colocou ele no rio. E lá a sua filha, Miriam, ia tomando conta do cestinho, até que Miriam viu que a filha do faraó pegou o cestinho, né, e quis ficar com Moisés. E Miriam prontamente indicou uma babá. E Joquebede foi a ama do seu próprio filho. Ela foi a babá do seu próprio filho. Vê como Deus, né, providencia tudo. E ela realmente, peraí, caiu a fogo. Ela foi realmente a promotora da glória de Yahvé, né? Porque foi através dela que Moisés salvou o povo de Israel. Desculpa aí os percalços, é porque aqui em casa tá ventando bastante. Vamos para a próxima mãe. A próxima mãe é a mãe Ana, a mãe suplicante, né? Como vocês sabem, Ana foi a mãe de Samuel, né? Que tá lá em 1 Samuel, do 1, do 10 ao 18, tá? E o nome da Ana significa graça, né? Realmente, Ana foi agraciada, porque ela suplicou, né? Ela ia ao templo, chega a Eli achar que ela estava ali embriagada de tanta súplica que ela orou ao Senhor para que lhe concedesse um filho. E que se ela tivesse esse filho, ela daria para o Senhor, né? E foi através das súplicas de Ana, né, que nasceu Samuel, que foi um dos primeiros profetas, foi um dos principais sacerdotes, foi o maior sacerdote profeta do Velho Testamento, né? E foi através da sua súplica, né, que Ana gerou a Samuel e conseguiu a graça de Deus, né? Então, você vê como é que uma súplica de uma mãe pode mudar, né, o destino, né, diga assim, de um filho, né, e de uma nação, né, que foi através de Samuel. Samuel era um profeta, o maior profeta do Velho Testamento, né.
Agora vamos falar sobre outra mãe, né? Vispa. Vispa, eu acho que vocês quase não ouviram falar sobre ela, né? Mas vocês podem ler lá em 2 Samuel 21, do 8 ao 14. Vispa era era concubina e mãe de alguns dos filhos de Saul, né? E Vispa viu seus filhos serem mortos, eles foram enforcados, né? E depois de mortos, a Vispa colocou seus filhos, cobriu seus filhos com um tecido grosso e ficou ali durante muitos dias, de dia e de noite, vigiando os corpos dos seus filhos. Elas espantava as aves de rapina de dia, né? E os bichos de noite que poderiam, né, vir a querer comer o corpo dos seus filhos, né? E Vispa significa, né, mãe de filhos, mãe são os filhos são as mães dos filhos de Saul, amorosa, não abandonou seus filhos nem quando eles estavam mortos, né? Então, o Davi viu a perseverança dela tá ali guardando os corpos dos seus filhos mesmo depois de mortos, e com isso ela conseguiu a graça de Davi pegar os corpos dos seus filhos e enterrar juntamente com o do Saul, que era do rei Saul, e de Jonatas, porque eles eram descendentes também de reis. Então, ela, até o dia que Davi decretou que eles fossem tirados e levados para a sepultura, ela guardou seus filhos. E a palavra de Deus diz que ela ficou do início da colheita até o início das chuvas. Isso dá aproximadamente, né, gente, um tempo de inverno, de outono para inverno, de primavera. Então foi um período muito longo, foi aproximadamente de 3 a 4 meses que ela ficou ali guardando corpos dos seus filhos, né? Aprendemos com ela, né, que uma mãe é mãe para os filhos de todos os jeitos, né? Ela não abandonou seus filhos, e eu creio que a mãe de vocês não abandona vocês de forma alguma, né? E para encerrar falando sobre as mães, nós vamos falar sobre Maria, né? Agraciada e sofredora, né? A mãe de Cristo, né? A mulher que Deus escolheu para gerar o nosso Salvador, né? No hebraico, no grego, o nome de Maria significa Miriam, no hebraico Miriam, que significa rebelião, né? Mas esse significado para o nome da mãe de Cristo não tem nada a ver, porque ela foi durante todo o percurso da vida de Jesus, ela esteve com Jesus até a cruz, até a ressurreição. Maria esteve ali sofrendo a perda do filho, o nascimento do filho, né? E ela viveu seguindo a obediência de Jesus, que lá em Lucas 1,38 dizia, né? Cumpre-se em mim segundo a sua palavra, né? Que quando o anjo disse a ela que ela ia gerar o Filho de Deus, né? Ela falou, cumpra-se em mim a sua palavra, né? E ela foi obediente, né? Obediente tomou conta de Cristo, né? E foi uma mãe exemplar, né? Então, eu creio que a mãe de vocês também são. Então, eu quero que vocês peguem essa aulinha, repitam ela várias vezes e leiam cada capítulo que eu disse aí, tá bom, gente? Agora vamos fazer as tarefinhas, tá? A gente vai fazer uma brincadeira com o nome da mãe de vocês. Eu fiz aqui com o nome da minha mãe, tá? A gente vai fazer um acróstico. Vamos escrever o nome da nossa mãe em vertical, tá? O nome da minha mãe é Severina, tá, gente? E vamos pegar os primeiros nomes, a primeira letra do nome da nossa mãe, e vamos escrever qualidades para ela. Primeiro nome da minha mãe é Severina, então eu coloquei S de sábia, E de esperançosa, V de verdadeira, E de esperta, R de risonha, I de inspiradora, N de notável e A de amorosa, tá? Vocês vão pegar o nome da sua mãe e vão fazer isso aqui, tá? Botar as qualidades dela, tá? E a outra tarefinha é você pegar
tá? As qualidades da sua mãe e encaixar, botar nos 7 princípios, tá? No caráter, na mordomia, no autogoverno, tá? No semear e colher, a união, a individualidade e soberania, tá? Eu quero que vocês façam um paralelo do nome do que a sua mãe faz, tá? De acordo aqui com os 7 princípios, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Deus abençoe a semana de vocês.